Provérbios 14, versículo 30, eu vou ler primeiro na versão NTLH, na linguagem de hoje. Fala assim: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. Muito forte, né? A paz traz saúde, mas a inveja destrói como um câncer. Nunca chamou tanto a minha atenção quando eu li esse versículo. Eu vou ler também esse versículo na versão na NVI. Fala assim, Provérbio 14, 30. O coração em paz, ele dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja que há algo muito forte, né? Então a inveja, ela é como um câncer, ela apodrece os nossos ossos. Então é algo muito relevante, importante nós estudarmos, aprendermos a lidar com a inveja, que é algo que a gente tem visto, isso acompanha a humanidade há milhares de anos. E às vezes a gente não percebe, né, que isso pode estar bloqueando a nossa vida, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento aqui na Terra. Queria fazer 3 perguntas. Você tem inveja de alguém? Tem alguém que tem inveja de você? E o que tem por trás da inveja? Então, Deus ele não se agrada dos invejosos. Por quê? Uma pessoa invejosa não consegue ter um relacionamento correto, um relacionamento saudável, né, com Deus. Então, vamos aprender então o que esse espírito ele traz de ruim na vida de uma pessoa, no lar, na igreja, numa empresa, numa escola, no governo. Ele age em todas as esferas da sociedade, né? Então, como eu falei, o nosso objetivo é aprender, identificar e saber a maneira sutil com que o inimigo ele penetra, né, nas nossas vidas, nos nossos lares, e de alguma forma ele vai atrapalhar a nossa caminhada, né, as bênçãos de Deus, né? Eu coloquei assim que a inveja ela prende a pessoa, ela aprisiona da mesma forma como ele aprisiona um vício, né? As pessoas que têm alguns vícios difíceis, né, de se livrar. Então a inveja é mais ou menos algo assim parecido, é um espírito que escraviza as pessoas, né? E nós vamos aprender como identificar e de que maneira nós vamos aprender a nos resguardar e também agir quando esse espírito tentar vir a destruir a nossa vida, amém? Ninguém admite que tem inveja de alguém, mas a inveja é um sentimento que já tem prejudicado muita gente durante milênios já. É um sentimento de egoísta e muito competitivo. Ele tem gerado disputas destrutivas entre as nações, os governos, as empresas, clube, igreja, família. É algo assim, uma competição, né, doentia, ou algo assim destrutivo, não é uma coisa saudável, né, para o nosso relacionamento, para o nosso convívio social. E esse espírito ele começa a agir dentro de uma casa. Ele pega uma pessoa e depois vai contaminando a família inteira. Depois, onde essa família vai, ou essas pessoas, membros dessa família vão, na igreja ele vai entrar lá, na empresa, na escola, em todos os lugares. Essa é a estratégia do inimigo. E o que eu tenho observado nas pesquisas que eu fiz, que o lugar predileto que Satanás gosta de enviar esse espírito é dentro das igrejas. Ele prepara as pessoas que têm problemas, têm dificuldades de relacionamento, sofreram muito na infância, na adolescência, e são presas fáceis para o inimigo agir, pessoas que foram injustiçadas, e ele consegue pegar essas pessoas e cegá-las, e aprisiona e usa elas como uma ferramenta para trazer confusão, divisão nas famílias, né? E principalmente dentro da igreja. Você pode ser uma vítima desse espírito, né? Alguém que o inimigo pegou e com o alvo de usar essa pessoa para destruir você, destruir o seu casamento, a sua família. Ou você já pode ser uma pessoa que ele próprio já dominou e está enganando você. E nós vamos ter a oportunidade de estudar e ver se há algum domínio desse espírito na nossa vida, no nosso lar. Nós vamos
se libertar dele nessa noite em nome de Jesus. O mundo moderno, ele tornou os relacionamentos, né, virtuais, digitais. Então, até em função da pandemia, hoje a maior parte dos relacionamentos se intensificou. As pessoas não conversam mais pessoalmente, se trabalha muito pelas redes sociais, os relacionamentos verdadeiramente, né, se tornaram virtuais. Eu, particularmente, nunca gostei de publicar as fotos da minha família, a minha vida particular nas redes sociais. Eu não tenho abertura, sites, essas coisas particulares da minha família. E nunca gostei, e isso evita também um pouco, né, você se expor a esses ataques, né? Nossos filhos não têm problema com isso, mas a geração que a gente vê, a gente tem um pouco mais de cautela em relação a isso. Quando você se expõe demais nas redes sociais, você pode estar se expondo a isso, né? Você começa a mostrar muitas coisas, muita coisa da sua família, e isso vai instigando, né, as pessoas a ficar com inveja de você. Então a gente tem que ser cuidadoso. Até eu coloquei assim para mim, que a gente tem que avaliar qual é a intenção do meu coração quando eu estou botando as fotos lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou competindo com alguém? Eu estou querendo mostrar alguma coisa para alguém? Então, se você está competindo com alguém quando você faz essas coisas, é bem provável que esse espírito já de alguma forma ele está te pegando. Então, vamos analisar todo esse aspecto, né? Eu coloquei assim aqui, onde há inveja, há todo tipo de males. Então, é uma das áreas, né, que a gente está aqui estudando. Então, e se a gente olhar, depois nós vamos ver na Bíblia o relato, né, de milênios aí, como sempre teve guerras, combates, e olhando assim com mais cautela esse aspecto, a gente tem visto que a inveja tem sido a causadora de muitas guerras, muitas batalhas, né? Porque as pessoas se tornam escravas de um espírito muito crítico, muito egoísta, muito que não tem prazer na alegria e na felicidade do outro. Eu quero começar a analisar a experiência do nosso Mestre, Jesus Cristo. Será que ele passou por essa experiência de lutar contra esse espírito? Vamos ver. Eu vou começar a ler em Mateus 27, versículo 17 e 18, na linguagem de hoje. Veja o que está relatado no Evangelho de Mateus. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregue Jesus porque tinham inveja dele. Estão entendendo como é sério? Então, olha o poder da inveja. Esse espírito, ele convenceu toda a liderança dos judeus a matar a Jesus. Tanto o poder, né, de influência desse espírito, eles ficaram com raiva, com ódio, ficavam revoltados. E havia alguma razão? Não havia razão. Eles mesmos estudavam a palavra de Deus, eles sabiam que um dia viria o Messias. E agora ele aparece e eles não querem, não aceitam. Então por quê? Porque enquanto ele estava na terra fazendo o seu ministério, ele era muito melhor que eles. As pessoas amavam mais Jesus, as multidões o seguiam e isso incomodava eles. Então não é uma coisa que surgiu ontem, agora. Não, é uma coisa que sempre existiu no meio da raça humana. E se nós não soubermos lidar, nós vamos ser pegos. E nós vamos sofrer por isso. E se nós não soubermos lidar com as pessoas que têm essa influência, nós também vamos sofrer as consequências, né, da influência dessas pessoas. Eu coloquei assim que eu analisei alguns homens de Deus na Bíblia. Eu não vou falar de cada um aqui nos detalhes, alguns eu vou comentar, mas, por exemplo, Abraão sofreu muito por causa da inveja. Isaac sofreu bastante onde ele estava, porque tudo que ele fazia, Deus abençoava.
ele abriu um poço e abriu no lugar certo onde vinha água. Então os povos vizinhos sempre iam lá retalhar, fechavam os poços porque eles tinham inveja, né? Moisés, ele foi conduzindo o povo no deserto 40 anos, sempre tinha uma equipe de plantão lá, de rebeldes, dominados pela inveja, que não aceitavam que Moisés liderasse e mandasse. Outros líderes que lideravam o povo quando eles estavam lá no Egito. Então eles não queriam abrir mão da posição que eles tinham. E isso provocou inveja. E com isso, nós lendo a história ali do Êxodo, né, a história de Moisés, a gente vai vendo que muitos morreram. Deus teve que retirar muitos para ele poder conduzir o povo até Canaã. Então, José, todo mundo conhece José do Egito, que foi o que salvou, né, a descendência de Jacó. Depois nós vamos falar sobre ele. Daniel, que foi jogado na cova dos leões, então justamente por invejosos. Davi, o rei Davi, antes de Davi ser rei, ele era um dos comandantes do exército do rei Saul, e o rei Saul perseguiu Davi 10 anos para matá-lo, porque tinha inveja dele, porque o povo gostava mais de Davi do que dele. Então essas coisas é da natureza humana, da natureza pecadora nossa. E você tem que compreender que há um poder espiritual que está tentando achar um espaço na minha vida e na sua vida para entrar e começar a operar através desse espírito de inveja. Então, quem carrega o amor de Deus no coração, uma pessoa que está cheia do amor de Deus, incomoda Satanás e vai atrair o ataque dele. Ele odeia as pessoas que têm amor e amam as pessoas. Os invejosos, eles não gostam de conviver com pessoas que são cheias de amor. Incomoda eles, né? Uma pessoa invejosa, ela não tem limite para fazer mal. Um invejoso, ele se sente grande quando ele diminui os outros, aqueles que ele concorre, queria estar no lugar deles. O invejoso, ele não tem gratidão e contentamento no seu coração. O invejoso não é feliz porque ele é egoísta e antissocial. O invejoso, ele sabota a sua própria vida e a sua família. Então não é uma coisa boa, saudável isso. O invejoso, ele não se alegra com o sucesso ministerial de alguém, ou empresarial, profissional, familiar, um casamento abençoado, filhos abençoados. Quando ele vê alguém que tem tudo isso, ele não fica feliz, ele fica até com raiva. Então ele não gosta de ver alguém usado por Deus para a glória de Deus. Então isso são sintomas para mim e você identificar se essas coisas estão dentro de nós. Nós precisamos arrancar, porque isso aqui nós lemos ali em Provérbios 14:30, que isso é um câncer dentro de nós. Ele vai nos matar, ele vai nos destruir. Então, por isso que é importante nós analisarmos isso com liberdade, sem defesa, sem julgamento, para que Deus possa nos tratar através da sua palavra. Os invejosos, eles nunca cumprem os seus propósitos de vida na terra, porque eles estão focados na vida do sucesso do outro, não na sua própria vida. Então eles não conseguem fazer porque eles querem fazer o que o outro faz, ele quer estar no lugar do outro. E isso não é bom, né? Ela pensa assim, bem que eu poderia estar nesse lugar, lá recebendo aquela recompensa. Então, a inveja é um poder cruel e destrutivo, que está hoje no meio do povo, no meio da raça humana, está dentro dos lares, estão dentro das igrejas. E nós temos que aprender a tirar ele do nosso meio. Vamos ver um pouco mais de detalhe a experiência de José, o filho de Jacó. Ele era o neto de Isaac. Foi para o Egito. Vocês conhecem a história. Ele, adolescente, ele começou a ter sonhos, que ele ia ser isso, ia ser aquilo, um monte de sonhos, de coisas grandes que Deus ia fazer com ele. Ele contou para os irmãos. Ele tinha mais 11 irmãos. Ele contou, o que os irmãos fizeram? Nós vamos ver esse pirralho, esse sonhador, como que ele vai fazer o sonho dele. Pegaram ele, deram uma surra, jogaram num buraco, disseram para o pai que ele foi atacado por um animal, uma fera, um animal selvagem, e matou ele. E nem acharam o corpo dele, só acharam as roupas, né? E mentiram ainda para o pai, por causa da inveja. E aí eles pegaram ele e venderam.
porque Deus não permitiu que eles tocassem, tirassem a vida dele. Então venderam ele foi parar no Egito, foi vendido lá por um dos comandantes, né, ou das autoridades do governo do Egito, e que comprou ele, né, para servir como mordomo. E lá então Deus continuou cuidando, trabalhando e preparando ele para o propósito que Deus tinha. Né? Em Gênesis 37:11 fala assim: os irmãos de José tinham inveja dele. Então por isso eles fizeram o pai sofrer tanto, fizeram o irmão sofrer tanto, e por causa da inveja. Mas como Deus é um especialista em transformar a maldição em bênção, ele consertou isso, né, de uma forma especial, né, independente daquilo que eles fizeram. O outro exemplo que eu queria relatar aqui é de Daniel na Babilônia. Quero ler aqui um trechinho de Daniel 6, o versículo 3 e 4. Vou ler na linguagem de hoje. Daniel, ele mostrou logo que ele era o mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os outros governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Eles tinham inveja de Daniel. Então, toda pessoa que começa a ter sucesso, começa a ter destaque na sua carreira, no seu ministério, na sua vida, as pessoas começam a ver, começa todo mundo a elogiar, então isso já começa a levantar, a despertar o espírito da inveja, que vai entrando dentro dessas pessoas para sabotar os planos de Deus na vida das pessoas. Esse é o trabalho. Então olha só, um conselho para mim e para você: eles não encontraram nem algo para acusar, porque ele era um homem honesto e um homem direito. Então, preguei isso na semana passada. O que protege a nossa vida é o nosso caráter. Nós temos pessoas que se esforçam para viver dentro dos princípios e padrões da palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Então, nem a inveja pode nos derrubar. Então, só que vejam bem, nós podemos agir com mais sabedoria, com mais entendimento, para evitar que o inimigo use essas pessoas para vir botar pedra no nosso caminho, obstáculo, como aconteceu com esses aqui. Então, Jesus nos ensina a questão da humildade e o cuidado, né, em relação a isso. Outro relato que eu comentei, né, que o rei Saul tinha inveja de Davi, tentou matá-lo muitas vezes, né, durante 10 anos, até que Deus resolveu então tirar Saul e a família dele da terra. Numa guerra, Deus permitiu, então tirou a proteção dele, porque ele já estava passando dos seus limites na desobediência a Deus. Ele foi reprovado por Deus, e aí, por tudo que ele tentou fazer, ele não pôde tirar o projeto e o plano que Deus tinha na vida de Davi. Então, esse é um exemplo. Outra coisa assim que eu queria compartilhar com os amados, que durante a semana, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu fico assim todo dia orando e pensando, e pesquisando também esse tema, esse assunto, né, nas redes sociais, para ver se mais alguma coisa poderia ser acrescentada. Mas enquanto eu estava orando, de repente eu tive uma visão que me chamou a minha atenção. Eu não consigo assim identificar o lugar, mas parecia um lugar que, como se eu estivesse dentro da igreja. E de repente eu vi um rato grande andando assim no chão, na minha frente, e era bem grande assim, bem peludo assim, bem feio. E eu ataquei ele e expulsei ele para fora daquele lugar onde eu estava, aquele salão. E quando eu fiz isso, na visão, eu vi que ele cresceu, ele ficou grande que nem uma pessoa. Ele ficou na minha frente e ele era um rato, mas ele era que nem uma pessoa. Eu via ele, o pelo, tudo, os bigodes dele assim na minha frente, e eu dizia assim para ele: sai daqui em nome de Jesus. E ele dizia assim: eu não vou sair daqui. Eu não vou sair, porque é vocês que me alimentam dentro da casa de vocês. Eu fiquei chocado,
vendo isso, ele falando comigo, esse espírito, que era um rato gigante ali, dizendo assim, vocês me alimentam dentro da minha casa. E aí eu fiquei chocado. E aí eu escrevi mais coisas assim que veio assim no meu espírito. Por isso que eu tenho legalidade para estar na casa de vocês e das famílias da igreja, e aqui dentro da igreja. Eu faço todo tipo de confusão e divisão e brigas dentro da igreja. Eu tiro as pessoas do objetivo, do foco de buscar a Deus de verdade e de se render na sua presença e de fazer a vontade do seu Deus. Eu os levo a criticar e julgar uns aos outros, em vez de vocês a se amarem e servir uns aos outros. Então eu fiquei chocado quando eu vi isso. Foi uma visão rápida assim, e eu fiquei assim pensando, meu Deus, né? Olha o cuidado de Deus mostrando que esse espírito ele se infiltrou já no meio da igreja. E nós precisamos agir de forma sábia, de acordo com a palavra de Deus, para tirar o poder desse espírito do nosso meio, das nossas casas e da igreja, porque onde ele está, ele vai contaminando tudo. Então, ele é que nem o Covid-19, ele não é convidado, mas ele entra. Então, eu comentei na semana passada sobre as falhas de caráter, né, que também abre porta para esses espíritos, né? A desonra com pai e mãe, fazer aborto, né, roubar das pessoas, a infidelidade, né, conjugal, e a mentira, agir com desonestidade em casa, nos negócios, na igreja, né, reter o perdão. Então tudo isso, cada área dessa é uma estratégia do inimigo. Hoje nós estamos focando mais na cobiça, né, que está por trás da cobiça, né, o espírito da inveja. Então, um cuidado que a gente tem que ter, lá em Tiago 3,6, a gente já falou, né, o poder da língua, ela é como um fogo, ela lança veneno mortal. Então, é mais ou menos dessa forma que esse espírito age. Ele vai botando as coisas dentro de nós e nós vamos lançando esse veneno. Vamos criticando, vamos julgando, nós vamos matando as pessoas com a nossa língua, fazendo crítica, falando mentiras, coisas que a gente não sabe, porque ouviu, alguém falou e você já começa a divulgar isso, né, no seu meio, né, na sua casa, depois na igreja, no seu trabalho, e isso não agrada a Deus. Nós temos ferramentas do inimigo para criar contenda, briga, confusão e divisão onde a gente está, em todas as esferas, né? Então, como identificar uma pessoa que ela já está dominada por esse espírito? Eu relacionei vários pontos aqui. Então analise na sua vida, analise as pessoas que estão ao seu redor, para que a gente possa se ajudar. Nós não estamos aqui para condenar ninguém nem julgar. Nós estamos aqui para ajudar a ensinar a verdade que liberta e transforma as vidas das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que está dominada por esse espírito, ela faz elogios falsos para a pessoa. Ela fala, poxa cara, até bom, parabéns. Mas no rosto, no semblante dessa pessoa, ela está mentindo, ela não está contente que você conseguiu aquilo. Então, ela é falsa, né? A falsidade que não agrada a Deus. Ela minimiza o seu sucesso. Ela não valida os teus sentimentos. Ela sempre ou contraria você ou diminui você. Então, se você fala assim, meu, que benção que eu ganhei, eu comprei um carro tal. Ela diz, mas o meu irmão, o meu vizinho, não sei quem, comprou um tal, que é muito mais possante do que esse que você comprou. Ou você vai, hoje eu comprei uma casa, tal, e ela sempre vai ajudar a ter algum argumento para não validar, para não dizer assim, cara, tô contigo, você merece, toca aqui, parabéns, celebra, é isso mesmo, você merece. Não, sempre tem uma coisa para te diminuir, ou ele faz uma comparação com aquilo que você ganhou, para você ver que você não merece, ou que você não é tão bom, aquilo ali não é nada especial como você acha que é. E isso é uma atitude de uma pessoa que já está dominada pela inveja.
elas gostam, a pessoa que está dominada por esse espírito, de se autoelogiar. Está sempre falando vantagens suas, sempre está contando vantagem. Por quê? Porque ela se sente inferior a você. Então ela fica falando coisas para mostrar que ela é boa, né? E isso não é uma coisa saudável. Isso é a influência do espírito da inveja, que faz a pessoa agir assim. Elas gostam de imitar o seu comportamento. Elas têm um senso forte de competitividade. Por exemplo, você fala, comecei na academia. Na outra semana, também começa a ir na academia. Você comprou uma roupa, na outra semana, no outro mês, ela tem que comprar a roupa também. Você trocou de carro, vai trocar de carro também. Então, é uma competitividade, é um poder, é uma escravidão demoníaca isso. Esse espírito leva a uma escravidão demoníaca. Tudo o que você faz, ela também quer fazer. Ela fica muito feliz quando vê as suas falhas, as suas derrotas. É uma alegria para ela, para essa pessoa que está dominada por esse espírito. E fica triste quando você tem conquistas, as suas vitórias, né? Outra característica de uma pessoa invejosa, ela fala mal por trás de você. Quando ela está falando de você para os outros, então é muito fácil você identificar se esse espírito já está agindo na sua vida ou em alguém perto de você. Porque quando essa pessoa vai falar de uma outra pessoa que está no mesmo nível ou melhor, ela sempre fala de forma para diminuir a pessoa. Ela sempre tem algo para criticar, para avaliar. Essa pessoa sempre tem um mais, sempre coloca alguma coisa para desrespeitar, para desonrar a outra pessoa. E isto é uma influência maligna desse espírito. Então nós temos que ficar atento a isso. Depois eu vou explicar o que nós temos que fazer para tirar esse poder, essa maldição sobre a nossa vida e também da nossa casa. Estou preparando o ambiente para isso. Coloquei assim, o invejoso ele tem a boca de mel, igual a mulher imoral de Provérbios 5, que ela diz, vem e vamos se deleitar, vamos não sei o que, fazer um monte de coisas erradas, mas as pessoas que seguem ela vão para a morte, não sabem que estão indo para o caminho de morte. Então, essa pessoa, ela fica fazendo esse tipo de coisas, mas na verdade ela quer matar as pessoas que ela fica ali falando, ou elogiando, ou enganando a pessoa, sendo falsa, né, com a outra pessoa. Uma pessoa que ela é invejosa, ela até pode ter uma casa linda, um carro bonito, mesmo assim ela não é feliz. Porque ela não quer o que ela tem, ela sempre quer o que o outro tem. Então ela não consegue ser feliz com o que ela tem. Porque na verdade ela queria viver, estar no corpo da outra pessoa. E isso precisa de libertação. E Deus só pode libertar se eu reconhecer. Se eu for humilde o suficiente e dizer, eu sou uma pessoa que tem esse problema de inveja. Isso é uma coisa que já vem de geração em geração na minha casa, na minha família. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nós vamos juntos, nós vamos orar e nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Só que se você não quer ser tratado, não quer ser liberto, você não vai desfrutar das bênçãos de Deus, da vida abundante que o Senhor Jesus tem para nós. Uma pessoa invejosa, ela vai todo dia no Face e no Instagram da pessoa que ela inveja, porque ela quer viver a vida do outro. Então ela não está feliz com... Ela está sempre olhando o que o outro faz, como faz, onde está, e vive controlando a vida do outro. Então não tem vida própria. Então precisa de libertação. Outro ponto para você avaliar os teus amigos, aqueles que estão ao seu lado sempre, um verdadeiro amigo, você pode observar na hora do seu sucesso. Veja como que é o semblante, veja de que maneira ele celebra quando você conta as suas bênçãos, as suas conquistas, suas vitórias. E também veja quando são as derrotas. Mas é mais fácil de identificar na hora do teu sucesso. Dá para ver se a pessoa verdadeiramente ela está alegre, feliz e comemora de verdade. Não é difícil. Então, eu botei assim, portanto, a inveja é algo destruidor. E nós precisamos tratar isso na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho,
lá na igreja, temos que tratar. Olha o versículo de Provérbios 27:4, na versão NVI fala assim: o rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Olha só, o rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Então, a inveja já destruiu muitas famílias nesses milhares de anos. Separou muitos casamentos, a inveja, afastou muitos amigos, destruiu muitos ministérios. A inveja já gerou divisão em centenas e milhares de igrejas. Então, o que eu concluo? Que Satanás usa o espírito de inveja para realizar os seus planos, que está lá em João 10:10. Que ele diz que o inimigo veio somente para matar, para roubar e para destruir. Eu já falei que a inveja é um deles, mas tem, eu anotei ali, desonra, a mentira, a falsidade, roubo, a desonestidade, infidelidade, falta de perdão. Tudo isso tem algum poder maligno da natureza humana pecadora que deixa o mal nos dominar, escravizar, nos aprisionar. Então nós precisamos, em João 8,32 diz: se você conhecer a verdade vai te libertar. Então o que nos liberta é conhecer a verdade e andar nela. Então se eu mentir, eu paro de mentir. Se eu sou desonesto nos negócios, se eu sou desonesto com a minha esposa, se eu sou infiel, eu tenho que mudar, eu tenho que me arrepender, pedir perdão. Então, se eu minto, se eu desonro as pessoas, eu tenho que me arrepender, eu tenho que consertar. Então, quando você conhece essas verdades e começa a andar certo, esses espíritos que vieram para matar, roubar e destruir, não tem onde encontrar lugar e espaço. Então, a saída nossa, o conselho de Deus para nós, a receita de Deus para sermos pessoas saudáveis, fisicamente, emocionalmente, aqui também agora espiritualmente, é andar nos princípios da palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. Isso é nossa segurança. Porque não tem razão de você se converter, entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver preso no pecado, viver preso no engano, na desonestidade, na imoralidade. Que sentido tem? Jesus, ele pagou um preço, morreu na cruz para que nós pudéssemos ser libertos do pecado e do mundo, para que a gente pudesse viver uma vida de liberdade. Então, esse é o preço. Você ganhou quando você convidou Jesus para ser Senhor da sua vida. Então, você disse: Satanás, eu não quero mais te servir, eu não quero mais as tuas gentilezas, os teus favores, eu quero agora viver os princípios do reino de Deus, eu quero obedecer a palavra de Deus. E o inimigo não dá folga, ele não desiste de mim, de você, sempre vai vir com a bandeja, com propostas. Mas Deus nos deu a autoridade para dizer: não, eu não quero, eu não preciso mais, eu quero viver uma nova vida. Então, esse é o posicionamento que Deus espera de nós, para que a nossa vida seja transformada. Por isso eu sempre falo, Tiago 22, não sejam apenas ouvintes da minha palavra, da minha mensagem, mas sejam praticantes, senão você se engana a si próprio. E o que adianta? Eu falei no domingo passado, para mim é triste ver uma família que está 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, 5 anos, e vive nos mesmos pecados, nas mesmas prisões, nos mesmos vícios. Não tem sentido. Então Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas eu preciso dar o passo, eu preciso me posicionar para que Deus possa fazer a transformação na minha vida, me curar, me libertar, me transformar. Como que Ele pode usar eu, você, com autoridade para tirar esses espíritos ruins das famílias, se nós não obedecemos? Que autoridade nós temos se nós não andamos com temor, com prazer em obediência os mandamentos de Deus? Então, em Romanos 8:28, na versão NVI fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, a gente vê em todo o relato da Bíblia que todos esses homens de Deus que a gente relatou aqui, todos sofreram ataques do espírito de inveja. Eu acredito que eles também, o inimigo tentou pegar eles, pela posição que colocou eles.
Então, mas eles foram fiéis a Deus. E Deus então protegeu, não permitiu que os leões comessem o Daniel lá na cova dos leões. Ele não permitiu que Saul matasse Davi. Ele não permitiu que os rebeldes jogassem Moisés no buraco. Ele cuidou de todos. Ele cumpriu os seus propósitos. Das pessoas que obedeceram a Deus, que confiaram em Deus, optaram em agradar a Deus, deixaram o temor de Deus prevalecer no seu coração. Tanto que José lá no Egito, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, deixou ele sozinho em casa para levar ele para a cama, ele disse: como que eu faria isso com o meu patrão? Ele me deu toda a autoridade, eu tenho bom e melhor nessa casa, como que eu vou tocar naquilo que é mais precioso a ele, a mulher dele? Não! E vocês sabem da história. Então quando nós optamos caminhar em fidelidade com Deus, vai ter toda a diferença. Mas aqui, Deus age, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer o seguinte, Deus não está exigindo de mim, de você, que em 1 ano, 2 anos, 5 anos eu tenho que virar perfeito aqui na terra. Eu tenho que respirar santidade. Não! Eu tenho que ter temor, eu tenho que lutar, eu não posso me conformar com a miséria, eu não posso me conformar com os vícios, eu não posso me conformar com a mentira, eu não posso me conformar com a desonestidade, que eu estou construindo as coisas no engano. Vai chegar mais cedo ou mais tarde, Satanás vai lá e vai tirar a escada, e tudo que você construiu vai cair, não adianta. E por quê? Porque a palavra ela é perfeita. Então Deus quer que a gente ande e construa na rocha, construa na verdade, na fidelidade, no temor. Isso que Deus está chamando nós. Então, as maiores dificuldades que nós passamos ainda são por causa da inveja, nos lares, nas famílias, nos casamentos. Mas agora, nós já temos um parâmetro para ver o que esse espírito, como que ele age, amém? Então nós vamos ficar mais espertos. Nós vamos saber lidar e vamos nos ajudar. Por exemplo, a esposa vê o marido fazer alguma coisa, bem, lembra da mensagem do culto? Vamos orar com isso. Nós não vamos deixar esse espírito aqui entrar aqui na nossa casa. O marido vê a mulher fazer alguma coisa, olha, aí quando você vê os filhos fazendo essas coisas, que são características de uma pessoa invejosa, então vocês vão orar e vão pedir perdão a Deus, chamar o filho e dizer: filho, olha, isso aqui está errado. Vamos orar e nós vamos repreender essa influência que está sobre a sua vida. Porque o Espírito não vai agir na vida dos filhos se não agir primeiro na vida dos pais. Então, vamos vigiar, vamos cuidar. Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, vigiando e só aguardando uma chance, uma oportunidade. Nós demos a oportunidade e ele entra. Então nós temos que cuidar. Então, uma família de Deus, família cristã, deve vigiar, deve cuidar. Olha o que você pensa, o que você olha, o que você fala. E vigia nisso. Então, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, não tem família perfeita. Mas Deus espera que a gente ande em temor. O pecado, a desobediência deve ser um acidente. Não deve ser uma coisa que eu faço sem temor, deliberadamente. Então, e assim, então Deus espera que a gente vai se esforçando e cada ano nós vamos melhorando, vamos ficando melhor. E quanto mais você se render a Deus, quanto mais você decidir obedecer, mais rápido a sua vida vai ser transformada e mais rápido Deus já vai te usando também para abençoar outras pessoas. Estão entendendo? O que fazer para vencer e se livrar desse espírito? Então, primeiro, nós vamos perdoar. Nós precisamos perdoar as pessoas que a gente identifica, né, que age assim conosco, que fala essas coisas que a gente ouviu aqui atrás. Depois, se nós identificar em nós que nós temos essas atitudes, nós vamos pedir perdão. Nós vamos dizer para Deus: Deus, eu me arrependo. Eu alimentei esse espírito, eu não quero mais alimentar, eu quero renunciar a ele. Então você confessa o pecado, você vai pedir perdão para as pessoas. Não tenha medo de falar para alguém: olha, eu quero te pedir perdão, meu irmão.
eu tinha inveja de você, você fez isso, eu não fiquei alegre quando você falou isso, e aconteceu aquilo contigo e eu fiquei até feliz, eu quero te pedir perdão. E você vai ser abençoado e vai abençoar essa pessoa. Não tenha medo, isso é humildade. É assim que recebe a cura. Quem tem que sair do nosso meio é Satanás. Não nós, não nosso irmão, que tem que sair do nosso convívio, por causa desse espírito que fica criando divisão e confusão e fofoca no nosso meio. Isso sempre existiu, sempre vai existir. Mas nós temos que saber lidar com maturidade, com entendimento. Amém? Em 1 João 1,9, na NVI, fala assim: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então vigie e cuide aquilo, nós já vamos estar orando. Vigie e cuide com o que você coloque nas redes sociais, veja as motivações do seu coração. Proteja a sua casa, proteja a sua família. Em Provérbio 4:23 fala assim, na Almeida, a revista atualizada: sobre tudo o que você deve guardar, ou de tudo que você deve proteger, proteja, cuide, guarde o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então, o inimigo, ele quer atingir o nosso coração. Então, ele age de todas as maneiras, até com elogios falsos, até com manipulação, com bocas de mel, mas no fim, tudo que o inimigo quer é matar, é roubar e destruir. Então, vamos vigiar, vamos ficar atentos. Eu coloquei assim, meu entendimento, né? Quem vive no centro da vontade de Deus e nos seus princípios, como José, Daniel, Davi, não serão derrotados pelo espírito de inveja. A gente vai enfrentar, como Daniel enfrentou, foi jogado na cova dos leões, mas se nós tivermos mais cuidados, não nos expor tanto, nós vamos evitar algumas covas de leões na nossa jornada. Esse que eu acho, conselho que Deus está falando para nós. Olha, eu fiz questão de colocar aqui o que Davi fez em relação a essas pessoas. No Salmo 23, no versículo 5. Eu peguei aqui na linguagem de hoje, que eu achei bem melhor aqui para falar. O rei Davi falando assim, ó: Senhor, tu preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver, aqueles que têm inveja e raiva de mim. Tu me recebes como um convidado de honra e enches o meu copo até transbordar. Então, Davi sabia que tem um monte de gente que tinha inveja dele, que queria estar no lugar dele. Mas não podiam estar, porque ele foi escolhido por Deus. Ele que tinha a proteção de Deus, ele tinha uma missão para cumprir. E quem é? Se a Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém pode nos derrotar. Ninguém pode nos afastar do amor de Deus. A Bíblia garante isso. Mas o inimigo, ele tem as estratégias dele, para nós achar que Deus não nos ama, que Deus não está conosco, que Deus não quer o nosso bem, que Deus não é tão bom assim. Está tudo já especificado, claro, na palavra de Deus, para mim você obedecer. Então, analise a sua vida, veja quantas vezes você perdeu o emprego, saiu de um negócio por causa de alguém que era invejoso. Veja quantas vezes você mudou de casa por causa de pessoas invejosas que ficam prejudicando. Então, essa não é uma coisa incomum. Agora isso está vindo mais à tona. Eu creio que é o próprio Deus nos alertando, nós estamos nos preparando para retornar num convívio social, né? Encerrando esse isolamento, e nós vamos estar juntos e vamos vigiar, cuidar da nossa mente, do nosso coração em relação aos nossos irmãos. Cada um recebeu de Deus uma porção, cada um recebeu de Deus uma capacidade, uma habilidade, e um serve ao outro, um completa o outro, cada família serve ao outro. Se todos trabalharem em humildade e unidade, não tenha dúvida que Deus vai abençoar todos. Mas respeite aqueles que receberam alguma habilidade maior, um dom talvez melhor do que você acha que você recebeu. Todos vão prestar contas a Deus um dia do que recebeu, não do que o outro recebeu. Então, aqueles talentos que Deus deu para você, use da melhor forma possível. E assim você vai ser abençoado, você vai abençoar muita gente ao seu lado. Nessa semana, eu mandei um devocional lá, Vida Simples.
Então, eu achei assim muito importante que nós entendamos que a vida simples não quer dizer que você não pode desfrutar de abundância. Não, a questão é você desfrutar da natureza que Deus fez. Você poder olhar a natureza, o céu, você olhar o sol, curtir, ver a chuva, ver o frio, ver a primavera, ver as flores, ver os animais, tudo, tanta coisa linda, maravilhosa para a gente viver, curtir, desfrutar a vida, e a gente fica focado em coisas que não são importantes nem relevantes para a nossa vida. Então, vamos aprender a viver a vida simples com Deus, com aquilo que Deus já deu, está disponível para nós desfrutar e viver a cada dia. Então essa palavra assim que Deus tem colocado assim no meu coração para nós compartilharmos. Amém? Então eu gostaria que você se preparasse para orarmos juntos agora. Se você quer repetir, eu vou estar fazendo isso como sacerdote do Senhor, como ministro de Deus. Então eu vou fazer isso agora assim coletivamente. Mas se tiver pessoas que você vai ter que enfrentar, ou comigo mesmo, como pastor, eu vou estar à disposição. Nós temos que botar esse espírito para longe do nosso meio, da igreja de Cristo. Amém? Olhe assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra no meu coração e eu quero perdoar cada irmão, cada pessoa do meu convívio, dos meus relacionamentos, que tem inveja de mim, que me amaldiçoou, que falam mal de mim, denigrem a minha imagem diante das pessoas. Eu quero te pedir perdão de todo o meu coração. Eu me arrependo de todas as pessoas que eu feri, que eu magoei, que eu matei com a minha língua. Eu me arrependo de todo o meu coração. E eu libero a bênção de Deus para que essas pessoas sejam libertas desta influência, que elas tenham sucesso na vida delas, sejam libertas e abençoadas por Ti. É a minha oração, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero pedir perdão por alimentar esse Espírito na minha vida, na minha casa, na Tua igreja. Eu me arrependo todas as vezes que eu falei mal dos meus irmãos, todas as vezes que eu julguei as pessoas, diminuí as pessoas, para que eu pudesse crescer, ficar maior. E eu me arrependo de todo o meu coração, todas as vezes que eu deixei a inveja tomar conta do meu coração. Senhor Jesus, a Tua palavra diz, em 1 João 1,9, se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça, de toda maldição. Eu recebo o Teu perdão desse pecado, da inveja na minha vida. Eu recebo a purificação pelo sangue de Jesus. E lanço toda maldição desse espírito na cruz do Calvário. E declaro que na minha vida esse espírito não tem mais poder, não tem mais autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu orar agora com você. Pai, em nome de Jesus, como ministro, como sacerdote Teu, eu quero abençoar cada irmão, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança que está ouvindo essa mensagem. E o Teu Santo Espírito está falando com elas. Eu abençoo. E eu repreendo todo o poder do reino das trevas, que sejam arrancados e saiam dos nossos lares, saiam das nossas vidas, saiam dos nossos caminhos, em nome de Jesus, Satanás. Eu declaro a bênção de Deus, o favor de Deus, e que a obra que Deus começou a fazer nas nossas vidas, na sua vida, Ele continue curando, libertando, transformando num homem e numa mulher de Deus, de caráter, uma pessoa irrepreensível. Em nome de Jesus, eu lhe abençoo. Em nome de Jesus. Amém? Então, esse é o caminho, essa direção para que a gente possa viver uma vida ungida, abençoada aos olhos de Deus. Amém? Então, se Deus
estou preparando uma mensagem sobre a salvação, e é o que está bem forte assim dentro do meu coração. A gente vai continuar nessa linha, né, de mensagens, aonde nos qualifica a desfrutar de uma vida abençoada aqui na Terra, amém? Então a gente quer focar o lado espiritual. Estou me preparando para nós ir para os dons espiritual, para viver com o Senhor na presença dEle. Mas não adianta nós querer ir lá sem consertar o básico da nossa vida, que é andar em obediência aos mandamentos de Deus, amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por esse tempo na tua presença, com a tua palavra, com cada irmão em cada lar aqui, que abre a sua casa, a sua porta para que nós pudéssemos entrar. Quero abençoar cada um com saúde, com paz, com alegria, com a tua bênção, com o teu favor, Senhor. Eu quero também consagrar a ti, Senhor, tudo que recebemos, ó Pai, de dízimos, ofertas na tua igreja, as ofertas missionárias, cada irmão, cada irmã que tem sido fiel, Senhor, contigo. Tu sabes, e nós somos felizes com a fidelidade da tua igreja e do teu povo. Eu quero abençoá-los, quero consagrar a ti, Senhor, tudo que recebemos, os calçados, as comidas, as roupas, ó Pai, tudo consagramos a ti. Os objetos que recebemos da tua igreja nesses dias, santifica e purifica, Senhor, tudo, Pai, em nome de Jesus, e nos dê graça, Senhor, para levar nos lugares, ó Pai, que realmente necessitam de tudo que recebemos. Eu peço a tua bênção, que recebemos de comida, de alimentos também, eu consagro tudo a ti, Senhor. Abençoa todos os trabalhos de reforma da igreja, que estão já na parte final, para que a gente possa também desfrutar de um ambiente mais agradável com a tua igreja e com o teu povo. Eu quero profetizar a tua bênção, e cada família que está conosco nos assistindo, participando desse culto, eu abençoo todos que têm sido fiéis na casa de oração também como autoridade, para que prosperem, Senhor. Que a tua fidelidade, ela possa recompensar a cada um pela dedicação, pelo trabalho que tem servido a tua igreja e teu reino nesse tempo ali com a igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os meus familiares também que estão conosco em várias cidades, da minha família, descendentes do meu pai e da minha mãe. Eu profetizo salvação, eu profetizo a tua bênção, Senhor, o teu favor, Senhor, a tua proteção sobre todos os nossos familiares também, Pai. Eu declaro a tua bênção em nome de Jesus, Pai. Eu quero profetizar uma semana de paz, uma semana abençoada a todos nós, no nome de Jesus Cristo. E eu abençoo o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, a Michelle, sua esposa. Eu abençoo toda a equipe de ministros, em nome de Jesus. Abençoo os nossos senadores e deputados, o Supremo Tribunal Federal, para que a mão de Deus guarde o nosso governo, para que o país receba de Deus sabedoria para sair desta crise e levar o Brasil num lugar de crescimento, de desenvolvimento, Senhor, e em nome de Jesus, de muito sucesso, e que todas as empresas que quebraram, que o desemprego, todos sejam recolocados de uma forma rápida e abençoada. É que eu oro e profetizo em nome de Jesus. Um novo tempo para o Brasil, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção e encerrar este culto em nome de Jesus. Vamos lá.